Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje estaremos falando sobre o nosso novo lançamento, tá? É o lançamento do Elite BB, bandas de Bollinger. Nada mais é do que a estratégia do gradiente linear com a possibilidade de você entrar através do indicador bandas de Bollinger. Esse indicador ele só está disponível para a versão Trader Elite, tá? Então, a gente está fazendo uma promoção agora, tá? Neste mês de setembro de 2025. Então, pode ser que se você estiver vendo esse vídeo lá na frente, já não está mais valendo essa promoção, tá? Quem já é assinante da nossa linha Trader Elite, além do robô Trader Elite clássico, a gente tem ele com a entrada de cruzamento de média, tá? É o CZM, na verdade, né? Cruzamento de média. Então você pode colocar ele para fazer entradas automatizadas através de cruzamento de média, reversões e tudo mais, né? E agora a gente tem também o robô com entrada automática de bandas de Bollinger, tá? Então se você já é assinante, é só você me chamar lá pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí a gente disponibiliza mais esse robô para você que está usando, tá? Então mais um benefício aí para quem já é assinante Trader Elite. Então, como é que vai funcionar esse robô, pessoal? Basicamente, o que a gente tem que parametrizar? A gente tem que parametrizar o modo de entrada, tá? Se a gente vai entrar comprado ou vendido, qual que é o período que a gente quer das bandas, o desvio padrão, tá? Aqui por default já vem o clássico de mercado, tá? Mas vocês fazem a alteração que vocês desejarem aí, de acordo com o estudo de vocês, tá? Isso daqui não é nenhuma recomendação, não tem nenhuma validação, não tem nenhum backtest por trás, tá? Isso daqui são valores que a gente acaba deixando como default, mas cabe vocês aí fazer o melhor estudo aí para saber qual os melhores parâmetros para vocês operar, tá bom? Então tem o desvio padrão, tá? Você vai ter também aqui o tipo de entrada, tá? São três tipos de entrada. O tipo de entrada no toque da banda seria o seguinte, tá? Se o robô ele vir aqui, na hora que ele encostar, ele já faz a entrada, tá? Então, a partir do momento que o preço vinha aqui, rompeu essa banda aqui ou encostou na banda, ele já entra na contra tendência, tá? Então, bandas de Bollinger, a gente trabalha nessa oscilação do preço aqui dessa faixa, tá? Se o preço veio para baixo, a gente vai procurar uma compra porque entende que o preço vai bater aqui, 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 bater aqui. Tá? Então ele não trabalha na tendência, tá? Ele só trabalha contra a tendência. E a mesma coisa, o contrário, tá? Se o preço tocar aqui em cima, ele vai vender. Então ele aposta que vai cair, tá bom? Então ele trabalha sempre nessas bandas, nas extremidades das bandas, fazendo contra a tendência do momento, tá? E aí qual que é a diferença desses três tipos de entrada, tá? Entrar no toque da banda significa que se o preço chegou até aqui, ele for maior ou igual, ele já vai vender, tá? Independente do fechamento do candle ou não, tá? Ele já vai entrar na operação. Então, encostou, ele vai entrar na operação o mais rápido possível. É claro que o mercado tem velocidade, tem spread e tudo mais, então às vezes não é perfeito, tá? Todas as entradas elas são a mercado, tá, pessoal? Então, não é entradas apregoadas, são entradas a mercado. Outra coisa seria a entrada no fechamento fora da banda, ou seja, ele só vai entrar a partir do momento que o candle terminar de fechar. Então, enquanto o candle ele estiver fazendo a movimentação, ele não vai entrar. Na hora que o candle fechar, e aí o fechamento dele for acima da banda, aí entra vendido ou entra comprado. Embaixo é a mesma coisa, ele tem que fechar, o fechamento tem que estar fora da banda para ele entrar na operação, tá? E a gente tem a terceira alternativa de entrada, que é entrar no cruzamento. Entrar no cruzamento significa que o quê? O candle anterior, então, por exemplo, digamos que eu vou comprar, está indo aqui na extremidade da banda superior. Um candle, ele fechou dentro da banda, né? O fechamento deu dentro, e o outro fechamento deu fora. Então, quando um fechamento deu dentro, o outro fechamento deu fora, ele entende como cruzamento, tá? Então, ele vai entender isso aqui como o cruzamento. E aí, tendo o cruzamento, ele faz a entrada na operação, tá? Então, vamos lá, você tem três tipos de entrada. Primeiro, o toque, tá? O preço é igual ou superior, ele vai entrar. É sempre a mercado, pode ter spread, pode ter uma oscilação, não é 100% preciso. Depende de vários fatores aí que vai acontecer isso, tá? Mas na maioria das vezes, provavelmente deve dar, a operação deve dar certinho. Isso depende aí do seu computador também, da fila de execução, da sua internet, da execução lá no corretor e em fatores que todo mundo já está cansado de saber, tá? Então, primeiro no toque, o segundo seria no fechamento, então fechamento fora, FF, e o terceiro seria no cruzamento, tá? Então você tem essas três possibilidades aqui de você parametrizar o robô na hora de fazer o tipo de entrada, tá?
Aí a questão da saída, tá? Você também tem três alternativas aqui, ó. Saída na banda média, ou seja, se você entrou na operação aqui, se o mercado o preço já chegar aqui no indicador de média aqui, indicador do meio, vai. Estranho falar isso daqui, né? Nessa média central, pronto, na média central aqui, ele vai sair da operação. Então, se ele encostar, ele não precisa cruzar nem nada, não. Ele tocou nessa média aqui, ele vai sair e encerrar todas as operações, tá? Então, essa seria a primeira alternativa. A segunda alternativa de saída seria na banda oposta. O que significa que, se você entra aqui, para ele sair de toda a operação, só na hora que ele tocar nessa banda aqui da extremidade, tá? E se ele tivesse entrado comprado aqui, somente sairia se tocasse aqui. Na linha central, a mesma coisa. Se você escolher comprou aqui, ele vai sair aqui, tá? E aí, porventura, a gente tem a última alternativa de saída aqui, que é a saída pelo grid. O que significa isso? Significa que se você entrou aqui, por exemplo, vendido aqui nessa banda aqui, ele vai começar a montar um grid aqui para cima, tá? Então, se o preço for contra, ele monta um grid para cima. E aí vai depender da questão de se você selecionar estático ou dinâmico, que já tem outros vídeos falando disso, eu não vou falar aqui de novo, tá? Então, se você colocou aqui o grid estático e dinâmico, ele vai montar a grade para trás. Se ele vir para frente e der uma próxima retração, ele coloca o grid aqui para frente, tá? E ele só vai parar a partir do momento que você tiver feito outras configurações do tipo meta financeira, quantidade de entradas, ou se ele tiver saído aqui no seu gain do primeiro nível, tá? Então ele só finaliza, só sai de toda a operação se finalizar o grid inteiro, ou também tem a questão dos horários que a gente já falou e eu não vou ficar falando aqui, né? Então, basicamente seria isso, tá? Você tem esses três tipos de entrada e esses três tipos de saída, tá bom? Bacana, pessoal. Então, vou colocar o backtest aqui para rodar, tá? Só para vocês entenderem, a modelagem do backtest eu vou colocar aquela OHLC por 1 minuto, tá? E na questão do parametrização, a entrada vai ser por toque e a saída na banda oposta, tá? Então, vou dar um play aqui e vamos observar. Ó, ele já fez a primeira entrada aqui, porque ele identificou que fez a ruptura, tá? Aí tem a questão do spread, aí por causa do backtest, significa que a gente está fazendo em OHLC, então ele não é tão preciso, e tem essas questões aí de backtest, tá? Se for sentir que ele vai fazer uma entrada muito mais precisa aqui, tá? Só que depois vocês fazem a validação de vocês aí. Eu só quero demonstrar ele funcionando, tá? Então vai ter essas diferenças aí, dependendo do tipo de backtest que você pegar e do tipo de base de dados que você vai pegar de série histórica, tá? Mas basicamente isso é para qualquer estratégia, para qualquer automação, tá? Então ele fez a entrada aqui em cima, tá? Ele já montou o primeiro grid, por quê? Porque ele identificou essa retração, ruptura de máximo. Então ele faz a entrada e já faz a segunda entrada, tá? E agora ele vai ou dar continuidade no grid aqui para baixo, ou se o preço for para cima, ele vai dar continuidade na montagem, porque eu coloquei grid dinâmico, tá? Então vamos dar sequência aí. Pegou o gain, já entrou de novo, porque ainda está no mesmo candle, e ele faz a identificação da retração, tá? Então ele vai dar continuidade e fazer entradas enquanto ele identificar essa retração aqui, que a gente sabe, né? O nosso robô. Quem não conhece o nosso robô clássico, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, como que ele faz a montagem do grid, que vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Agora quem já opera já o nosso robô sabe o que eu estou falando. Então beleza, bacana, ele está dando continuidade, ele vai sair a partir do momento que tocar na banda de baixo aqui, tá? Aí ele sai com todas as operações. Enquanto isso, ele veio montando o grid aqui para trás, grid dinâmico, né? E está trabalhando de acordo com o preço aí. E aqui, pessoal, a nossa vantagem também é que a nossa boleta funciona, tá? Então, enquanto o robô está trabalhando, a boleta aqui funciona como se fosse ao vivo, tá? Então, você pode ver que os preços aqui tá tudo funcionando, bonitinho. Tá? Então, bacana, o preço entrou aqui, veio, acabou não pegando aqui no momento, tá? Então, ele não saiu de todas as operações, veio montando o grid para trás, conforme a grade dinâmica foi executando, tá? E agora o preço está vindo a favor, realizando todas as operações, já dando, né, fazendo um caixa aí pra gente, tá? Já está um caixa melhor. Ó, parar aqui. O que aconteceu aqui? Importante, tá? Aqui, ó, se vocês observarem, neste momento aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui, ó? Isso daqui seria a saída total da operação, tá? Então você pode ver que ele está comprado agora neste exato momento. Por quê? Porque a gente cadastrou lá para ele encerrar a partir do momento que ele pegar essa banda oposta. E aí, toda vez que pega a entrada também é na banda oposta. Então, toda vez que ele vir aqui para a banda oposta, ele sai de todas as operações
E aí, dependendo do resto das funcionalidades que você tiver configurado, ele vai dar continuação, só que agora fazendo a reversão, né? Ele entra comprado porque pegou outra extremidade e ele espera que o preço venha aqui de novo, nessa banda aqui de cima, tá? Então, por isso que é importante ter atenção efetivamente nas configurações. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço para ele entrar só uma vez? Aí você pode utilizar desses outros artifícios aqui, tá? Que a gente tem várias funcionalidades aqui para o robô parar em determinado momento. Seja questão de metas, cadê o trem? Seja questão de meta, que a gente coloca aqui, meta gain de loss, e seja também uma coisa muito importante que a gente colocou aqui, cadê? A quantidade de, aqui ó, a quantidade de entradas por dia, né? Se você quiser que ele faça só uma entrada, deixa só como um, duas, coloca dois. E aí tem a questão realmente dos horários aqui para ele encerrar as operações, tá? E aí tem várias formas efetivamente dele para as operações. Aí por isso que é importante dar uma olhada como que funciona todas as funções que a gente tem disponível aqui, tá? Para auxiliar vocês aí a trabalhar e personalizar o robô da melhor forma possível, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele saiu de todas as operações e já entrou comprado, tá? Então, agora ele está comprado. Vai montando a grade para baixo, conforme o preço for indo contra. E se for a favor, começar a ter algum tipo de retração, ele começa a montar a grade para frente também, fazendo média para frente, tá? E aí, para você que gosta de trabalhar em backtest, fazer bastante estudo, principalmente porque em horário comercial você está trabalhando, você pode utilizar essa boleta para te auxiliar, tá? Então, por exemplo, já fiz um financeiro legal, eu quero parar com tudo, você vem aqui, ó, e simplesmente aperta aqui, ó, zerar, tá? Aí ele zera todas as operações e a boleta funciona, tá? Eu posso apertar zerar aqui e que simplesmente o robô vai parar? Depende da condição que ele tiver, tá? Aí por isso que é importante você ir fazendo vários estudos e vai estressando as funcionalidades dele para você entender. Como ele não está numa condição aqui de entrada, ele zerou, ele parou. Porém, na hora que der uma nova condição de entrada, ele vai entrar de novo, tá? Então por isso que é bom estressar essas coisas aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, como aqui está no manual, né? Se no backtest eu colocar isso aqui como manual, por exemplo, eu estou no ao vivo, né? Deixei com bandas de Bollinger e depois, eu coloco aqui manual e zero, aí ele não entra mais. Mas enquanto tiver bandas de Bollinger aqui e as outras parametrizações estiver favorecendo e dando autorização para ele entrar, ele vai entrar na operação. Então precisa ir analisando essas coisas também, tá, pessoal? Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? O robô funcionando. Então vocês têm essas três opções de entrada. Ele entra aqui, ele pode sair aqui, aqui ou pelo grid, tá? O contrário também é verdadeiro, ele entra aqui sempre na contratendência, né? Então, embaixo ele vai comprar, em cima ele vai vender, e aí você tem a opção de sair aqui, ou pelo grid, tá? E aí você tem as três opções de entrada, tá? Que aí ou é o toque, né? Você pode entrar pelo toque, ou você pode entrar pelo fechamento fora, né? Ou você pode entrar pelo cruzamento, tá? Aí você parametriza de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Pessoal, e quem pegar esse robô, tá? Novamente, quem for assinante já da linha Trader Elite, a gente está disponibilizando esse robô sem custo nenhum para quem já é nosso assinante, né? Nessa promoção desse mês aqui de setembro, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui fora de setembro de 2025, já não está valendo mais, tá? Entre em contato comigo se você gostar desse robô. E uma coisa importante é estressa bastante as funções dele, tá? Estude bastante, estresse bastante para você entender a automação, porque entender estratégia não significa que você entende a automação. Tá? A estratégia é uma coisa, a automação é outra, e você só vai conseguir potencializar a sua estratégia, o seu operacional, a partir do momento que você entender bastante da dinâmica do robô. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.